O céu é dividido em dois reinos. Como no céu há variedades infinitas, e lá não há uma só sociedade que seja perfeitamente semelhante a uma outra, nem mesmo um só anjo igual a um outro anjo, por isso o céu é distinto no comum, na espécie e na parte. No comum, em dois reinos, na espécie, em três céus, e na parte, em inúmeras sociedades. De cada uma dessas distinções tratar-se-á, em particular, daqui por diante. São ditos reinos porque o céu é chamado o reino de Deus. Há anjos que recebem mais interiormente o divino procedente do Senhor, e outros que o recebem menos interiormente. Os que o recebem mais interiormente chamam-se anjos celestiais. Os que o recebem menos interiormente chamam-se anjos espirituais. Por isso, o céu se divide em dois reinos, dos quais um tem o nome de reino celestial e o outro reino espiritual. Os anjos que constituem o reino celestial, recebendo mais interiormente o divino do Senhor, chamam-se anjos interiores e também anjos superiores. E por isso mesmo, os céus que eles constituem são chamados céus interiores e céus superiores. São chamados superiores e inferiores porque assim são nomeados os interiores e exteriores. O amor em que estão os do reino celestial chama-se amor celeste, e o amor em que estão os do reino espiritual chama-se amor espiritual. O amor celeste é o amor para com o Senhor, e o amor espiritual é a caridade para com o próximo. E como todo bem pertence ao amor, porque o que alguém ama é para ele o bem, é por isso que o bem do primeiro reino se chama bem celeste, e o do segundo reino, bem espiritual. Daí se vê claramente em que se distinguem esses dois reinos, isto é, que eles estão entre si como o bem do amor para com o Senhor e o bem da caridade para com o próximo. E porque o bem do amor para com o Senhor é o bem interior, e esse amor é o amor interior, os anjos celestiais são anjos interiores e são chamados anjos superiores. O reino celestial é também chamado reino sacerdotal do Senhor e, na palavra, seu habitáculo. E o reino espiritual é chamado seu reino régio e, na palavra, seu trono. Segundo o divino celeste, também o Senhor no mundo foi chamado Jesus, e, segundo o divino espiritual, foi chamado Cristo. Os anjos no reino celeste do Senhor excedem muito em sabedoria e em glória os anjos que estão no reino espiritual. E assim é, porque eles recebem mais interiormente o divino do Senhor, pois estão no amor para com ele, e se encontram mais próximos e em maior conjunção com ele. Esses anjos celestiais são assim porque receberam e recebem as verdades divinas imediatamente na vida, e não como os espirituais, previamente pela memória e pelo pensamento. Por isso têm essas verdades divinas gravadas nos seus corações.
e as percebem e como que as veem em si mesmos. Jamais raciocinam a respeito delas quanto a se são ou não verdades. Assim são eles descritos em Jeremias. Porei a minha lei na mente deles e a inscreverei no coração deles. Não ensinarão mais cada um ao seu amigo e cada um ao seu irmão, dizendo: Conhecei Jeová. Conhecerão a mim, do menor ao maior deles. Capítulo 31, versículos 33 e 34. E são chamados em Isaías os ensinados de Jeová. Capítulo 54, versículo 13. Os ensinados de Jeová são os que o Senhor ensina. E isto é assim dito pelo próprio Senhor em João, capítulo 6, versículos 45 e 46. Foi dito que os anjos celestiais se avantajam aos outros em sabedoria e em glória, porque eles receberam e recebem as divinas verdades imediatamente na vida, pois, desde que as ouvem, eles as querem e fazem, sem pô-las primeiro em sua memória e sem pensarem depois se são realmente verdades. Os que são tais sabem logo, pelo influxo do Senhor, se é verdadeira a verdade que ouvem, porque o Senhor influi imediatamente no querer do homem, imediatamente pelo querer em seu pensar. Ou, o que é o mesmo, o Senhor influi imediatamente no bem e imediatamente pelo bem na verdade, porque chama-se bem ao que pertence à vontade e, por conseguinte, à obra, e verdade ao que pertence à memória e, por conseguinte, ao pensamento. Toda verdade é até mudada em bem e implantada no amor, desde que ela primeiramente entre na vontade. Mas enquanto a verdade estiver na memória e, por conseguinte, no pensamento, ela não se torna um bem, não vive e não é apropriada ao homem, porque o homem é homem pela vontade e, por conseguinte, pelo entendimento, e não pelo entendimento separado da vontade. Como há uma tal diferença entre os anjos do reino celeste e os anjos do reino espiritual, eles não estão juntos, nem se apresentam em comunidade. Há apenas uma comunicação por sociedades angélicas intermediárias, que são chamadas celestes espirituais. Por elas, o reino celestial influi no reino espiritual. Daí vem que o céu, posto que haja sido dividido em dois reinos, entretanto faz um. O Senhor suscita sempre anjos intermediários, pelos quais há comunicação e conjunção. Como se tratará muito a seguir dos anjos de um e de outro reino, por esta razão os aspectos específicos aqui serão deixados à parte.